Anúncio da Boa Nova do Senhor Jesus. Evangelium em grego, Evangelho, anúncio da boa notícia, Evangelho de Jesus, Cristo Filho de Deus. Amadas ovelhas, que alegria poder escutar a boa notícia do Senhor Jesus, que nos leva a estar já na Nova Jerusalém, a termos a certeza da vitória sobre a morte e sobre Satanás. Marcos, meu evangelista predileto, foi o primeiro a usar esta palavra Evangelium, que não se trata de uma biografia de Jesus, mas da boa nova da notícia, da boa notícia que é o Senhor Jesus. Evangelium, Evangelho, a boa notícia. Na verdade, depois da morte do apóstolo Pedro, por volta do ano 64, Marcos, que escreveu o Evangelho, era o seu fiel ouvinte e com certeza escrevia o que Pedro anunciava sobre o Senhor Jesus. Marcos então escreve o seu maravilhoso Evangelium. Na verdade, o Evangelho de Marcos é o coração de Pedro. É a boa notícia que Pedro anunciava nas reuniões dos cristãos, nos sagrados mistérios da Eucaristia. Amadas ovelhas, a palavra evangelho em grego, Evangelium, significa boa notícia, a história de uma grande vitória sobre o pecado e a morte. Cada episódio, cada momento desta vitória do Senhor Jesus, narrada na força e no poder do Espírito Santo. Que lindo é o Evangelho. Preste atenção, da mesma maneira que Marcos escutava Pedro e escrevia o que Pedro pregava e falava do Senhor Jesus. E aí nasceu o Evangelho de Marcos. É assim que você deve fazer, pai, mãe, jovens, contar aos outros o que o Senhor Jesus faz na sua vida. Anunciar que Jesus está vivo. Falar de Jesus. Até o ponto das pessoas também escreverem as maravilhas que o Senhor fez em sua vida. Já na época de Marcos, se ouvia falar da palavra Evangelho para anunciar uma pessoa que poderia mudar o mundo, um filho que mudaria o mundo. E assim começa o Evangelho de Marcos.
Jesus Cristo, Filho de Deus. Na época de Marcos, o Evangelho era usado em um nascimento que poderia mudar a face da terra. Quando um soldado vencia a guerra, voltava para o seu superior e anunciava a boa notícia, o Evangelho, pela vitória sobre os inimigos. Com muita sabedoria, Marcos toma esse nome, o primeiro a fazer isso, para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, que é a sua vida, a sua vitória sobre a morte. Meditemos. O Senhor Jesus é o Evangelho, sua vida é o Evangelho, é a boa notícia. O Evangelho de Marcos assim começa: mando meu mensageiro. Passagem do Êxodo, para dizer que o Senhor Jesus nos leva à verdadeira pátria celeste, a verdadeira libertação dos demônios e da morte. Evangelho. Marcos escreve: preparar a estrada, passagem do profeta Malaquias. O Senhor Jesus volta ao seu templo, à sua casa, para buscar os seus, salvar gratuitamente. Evangelho. Preparai o caminho do Senhor, profeta Isaías. A estrada no deserto, gritar no deserto, a voz do Senhor se escuta no deserto, lugar de onde vem a palavra de Deus. Deserto, lugar de onde vem o Evangelho de Deus. O Evangelho de Marcos fala do início. Nós escutamos início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como aconteceu no início da criação do mundo, no livro do Gênesis, início de tudo, uma nova criação, a boa nova do Evangelho, Yeshua, Deus salva, Jesus, Yeshua, Deus salva. Que alegria! Amadas ovelhas, diante da alegria profunda de escutar o Evangelho do Senhor Jesus, quero que tenhas em teu coração a certeza que a estrada é dele, não é nossa. É o Senhor que vem ao nosso encontro para nos amar, salvar, perdoar, libertar em seu amor e misericórdia. É graça, kairós, dom, presente. A busca é dele, não é mérito nosso. Eis a boa notícia, o Evangelho de Deus. É gratuito, é amor do seu Filho. Eis a origem, então, do nosso arrependimento, que deve ser uma resposta livre de nosso coração ao Senhor, que nos chama. Não é primeira iniciativa nossa. Vem da misericórdia e do perdão do coração do Senhor. Evangelho.
É preciso reconhecer nosso pecado, um verdadeiro arrependimento como resposta de nosso amor. O Senhor Jesus te mostra o caminho. Ele é o caminho. O Senhor te precede sempre no amor e na misericórdia. Amor gratuito, graça presente, dom, evangelho. O Senhor Jesus vem. Mostra-me, Senhor, o caminho da tua graça. O cristianismo não é meritório, é dom, é boa notícia. Evangelium, evangelho, boa nova, alegra o teu coração. João Batista, o amigo do noivo, prepara no deserto e anuncia que precisamos voltar ao Senhor. Sincera conversão e arrependimento. João pregava no deserto junto ao rio Jordão, na Jordânia, lugar onde morreu Moisés antes de entrar na terra prometida. Eu já tive a alegria de estar várias vezes nesse lugar maravilhoso. João Batista batizava no lugar onde morreu Moisés, para dizer que quem nos leva à terra prometida é o Evangelho do Senhor Jesus, o esposo. João Batista diz que não é digno de ser seu escravo, ou seja, de desatar as sandálias dos seus pés. Uma tradição judaica: não se tira as sandálias de um homem verdadeiro, do verdadeiro esposo. João é o amigo do esposo, cheio do Espírito Santo. Há um mistério nas palavras de João Batista. Não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. O Senhor disse a Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. O Senhor Jesus é santo. Santo, santo é o Senhor. Amadas ovelhas, só não resta adorar e silenciar. Adoração ao Verbo de Deus, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. João fala do batismo no Espírito Santo que realizará o Senhor Jesus. Que promessa espetacular! Que não é o sacramento do batismo, mas um derramamento extraordinário do Espírito Santo, um movimento interior do Espírito Santo que recebemos do batismo, em teu peito, em tua alma, em tua vida. O arrependimento abre o seu coração ao derramamento do Espírito Santo, o desejo de amar e obedecer ao Senhor Jesus. Essa alegria de conhecer Jesus, de não se envergonhar de Jesus, de dar a vida por Jesus. João Batista é o profeta amigo do esposo, cheio do Espírito Santo. Ele é a voz do Senhor, o Evangelho. João Batista vai morrer mártir, cheio do Espírito Santo, na solidão de seu cárcere,
mas o seu sangue já é eucarístico. Ele já se alimentava pela adoração, a humildade, a verdade. Se alimentava pela adoração, pela humildade, pela verdade do Cordeiro de Deus. Ele é o amigo do esposo de sangue. Como faltam em nossos dias verdadeiros profetas formados no deserto, na luta, no ardor por Jesus. Hoje, tantos se auto-intitulam profetas, porque falam do futuro, porque falam de curas físicas, que não é profecia, mas carisma do Espírito, que elevam suas vozes sintonizadas com arranjos musicais, sem o dom do Espírito, e certas gritarias, como se o profeta fosse aquele que gritasse. João Batista é manso, a sua voz é forte, mas é mansa. Os que não mais anunciam gratuitamente o Evangelho, a boa notícia. Quantos são os que não anunciam mais gratuitamente o Evangelho, a boa notícia, mas anunciam somente pelo poder e pelo dinheiro? João Batista é amigo do esposo e hoje nos recorda que é no deserto, na humildade, no abandono, na simplicidade, que devemos anunciar Jesus. Tantos se arvoram profetas, mas não o são. O profeta não sabe falar e deve ter a mansidão, a força do Espírito Santo. João Batista, cheio do Espírito Santo e mártir. Creio ser estas duas realidades que vamos precisar em nosso peito, nesse tempo presente. O coração para anunciar o Evangelho na alegria do Espírito Santo. O martírio e o batismo no Espírito Santo. Eis o caminho de nosso deserto. Nossa alegria em anunciar o Evangelho, no poder do Espírito Santo, na liberdade, na verdade, não para agradar aos homens, mas sim a Deus. Nosso tempo é árduo e necessita de nossa entrega sincera. O Evangelho do Senhor Jesus anda desgastado por causa de tantas realidades que ofuscam a sua gratuidade, o seu amor e seus mistérios. O dinheiro, o poder, a fama, as mídias sociais, a busca de lucros exorbitantes para anunciar o Evangelho, que o Senhor Jesus disse que deve ser anunciado gratuitamente. De graça recebestes, de graça deveis dar. Precisamos do Espírito Santo, de sermos mergulhados na verdade do Evangelho, sem glosas e mediações humanas e falsas. João Batista nos ensine, com a sua vida cheia do Espírito Santo e martirizada por amor ao Senhor Jesus. O Evangelho de Marcos hoje anuncia início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Senhor Jesus, nós cremos que Tu és o Filho de Deus, o Senhor, nosso Deus, nossa alegria.
Batiza-nos, Senhor, no Espírito Santo. Dá-nos a verdadeira coragem, Senhor Jesus, a liberdade de anunciar o Evangelho. A boa notícia, a tua vitória sobre a morte, o anúncio que o Senhor Jesus está vivo e é o Senhor e é o vivente para sempre. Gratidão, Senhor Jesus. Tu és o Evangelho, tu és o Evangelho. Anúncio da Boa Nova do Senhor Jesus. Evangelium em grego.